Hoje a gente está aqui em um pomar para falar um pouco sobre a cultura do coco. O coqueiro aqui, ele não é a atividade principal. Vocês podem observar que é um plantio de bordadura da propriedade. Porém, a gente optou por fazer esse registro aqui porque são coqueiros, né? Coqueiros da Índia, e são coqueiros já com uma certa idade e bastante produtivos e que têm características bem semelhantes com o público-alvo das nossas atividades, com o público que a gente está mais trabalhando, que são produtores de coco da região de Acajutiba. Então, são coqueiros mais ou menos com essas características. E assim, como a gente já tem algum material que a gente produziu, a gente vem destacando a importância econômica do coqueiro e também a capacidade produtiva, sobretudo que tem na nossa região. A gente sabe que o coqueiro ele é uma cultura de ambientes tropical, então não é à toa que ela é produzido desde o hemisfério sul ao hemisfério norte. Tem uma vasta capacidade de adaptação e vai muito bem nas condições tropicais que a gente tem em nossa região. Então, sobretudo, um cultivo que tem uma demanda por luminosidade grande para que expresse sua capacidade produtiva. Também tem uma necessidade de umidade relativa acima de 60% para que expresse toda a sua capacidade produtiva. Uma demanda pluviométrica em torno de 1.000, 1.500 milímetros, que se for bem distribuído durante o ano, vai com certeza garantir uma boa produtividade aos agricultores, sem sombra de dúvida. Então é uma cultura que as características em si são muito positivas para as questões da nossa região. Esse pomar que a gente está aqui, são coqueiros bastante produtivos e são coqueiros que têm pouco problema de incidência de praga. Então é um pomar que a gente trabalha muito bem, não tem intervenções. Então a gente está numa área que a gente pode dizer que onde está essa propriedade privilegiada, porque praticamente não temos problemas com pragas. São algumas situações ou outras de broca, mas sem muita intensidade, e alguns problemas de lixa grande e lixa pequena, mas não é muito severo. Esporadicamente tem questão de ataques de algumas lagartas que faz uma desfolha muito pontual, porque são colônias pequenas. Então a gente está em um pomar notadamente sadio. E assim, a gente queria destacar algumas questões importantes do pomar de coqueiro quando a gente fala da área produtiva, as condições de solo ideal, qual manejo se aplicar. Então é uma cultura que tem algumas peculiaridades, embora seja uma cultura muito rústica, que produz muito bem, sem tantos cuidados específicos. Lógico que toda planta ela vai expressar mais seu potencial quando recebe um manejo bem pontual e cuidados relativos. E assim, um cuidado importante é na hora da escolha do local de se implantar o pomar, principalmente destacando as questões de solos, né? A gente vai implantar um pomar, a gente tem que tomar cuidado com as questões de declividade da área, não pode ser uma declividade muito acentuada, deve ser evitado, né, se tem essa possibilidade, deve-se evitar áreas com alta declividade. O solo deve ser um solo mais leve, um solo não muito pesado. Um areno argiloso é um solo que apresenta condições e características ideais para o desenvolvimento da cultura do coqueiro. Além da escolha da área, as condições de solo, declividade, o agricultor deve estar atento também quando for realizar o preparo de solo, porque é muito importante que as condições estejam adequadas para um bom desenvolvimento. E aí a gente passa por um ponto que a gente tem que destacar sempre, é a questão da adubação. A adubação ela tem que ser pensada antes de se implantar o pomar, já na definição da área. E aí vem aquela tomada de decisão. Se eu
né? Se vai estar implantando, quais são as condições. Então a primeira coisa é realizar análise de solo da área. Isso é imprescindível para finalizar ou para se fazer o preparo. Porque a partir da análise de solo, a gente vai conhecer as características, e aí quando eu falo análise de solo, no mínimo análise química de macro e micronutrientes e análise física do solo, como a gente já destacou, já tem um vídeo aí que vocês podem ver o passo a passo para fazer a coleta de solo. E assim, como o coco é uma cultura perene, é recomendado em fazer a amostragem superficial e a amostragem subsuperficial, no mínimo de 0 a 20, de 20 a 40, para conhecer a questão das características, principalmente características químicas do solo em distintas profundidades. A partir daí, com esse resultado da análise de solo na mão, o agricultor vai tomar a decisão ao preparar para o plantio. O que é que acontece? Geralmente ainda existe uma variação muito grande de espaçamentos do que é utilizado para o coqueiro. Antes, principalmente com cocos da Índia, um exemplo que a gente tem aqui, tinha espaçamentos de 10 por 10, 10 por 12 e assim sucessivamente. Hoje se utiliza muito espaçamento de 7,5 por 7,5 por 7,5, plantio em triângulos, que aí você tem um maior aproveitamento da área e um maior número de plantas. Então hoje trabalha-se, principalmente pomares vão ser implantados em torno de 205 plantas por hectare. Esse cuidado tem que ser tomado. Ao preparar a área, vai haver a subsolagem ou coveamento, ou berço, como alguns preferem estar destacando, para poder receber essa muda, né, e que ela tenha toda a condição de desenvolvimento. Então, se for uma subsolagem, o máximo de profundidade possível de subsolar, então eu digo, se tiver a possibilidade de subsolar 1 metro, subsole, ou se for feito covas, que seja uma cova de no mínimo 60 centímetros de profundidade, se for um solo muito leve, a 40 centímetros de profundidade, mas quanto mais profundo, melhor. E se um solo de baixa fertilidade, lógico que a gente vai dosar, vai equilibrar em cima do resultado que a gente tem, mas que seja utilizado em torno de 800 gramas de superfosfato simples, como adubação de base para o coqueiro, como a base, né, de fornecimento de fósforo. Lógico, a gente sabe que o super simples vai estar fornecendo outros nutrientes, a exemplo, uma quantidade significativa de enxofre, cálcio, uma quantidade menor. Então, de fundação, a principal recomendação de adubação é a utilização do superfosfato simples, que o agricultor tem que estar atento e haver essa incorporação, esse preparo lógico tem que acontecer alguns meses antes do plantio, porque principalmente se estiver associado à utilização de adubos orgânicos, então tem aquele período para curtir, para não ter problema ao ser colocado a muda naquele berço para que vá desenvolver. Isso a gente pensando em implantação. E lógico, a partir daí todo aquele manejo e aí associar essa adubação com foliar, porque vai estimular o desenvolvimento radicular, vai estimular o desenvolvimento da planta como um todo de forma mais rápida. A gente sabe que uma planta sadia, ela vai se estabelecer mais rápido, sem esquecer aqueles cuidados básicos, né? Ao implantar o pomar, a gente tem que definir onde a gente vai adquirir essas mudas, tem que ser de viveristas idôneos, então é preciso ter esse cuidado, esse controle, para evitar já o transporte de alguma doença para a propriedade. Então, escolher viverista idôneo, que de fato tomou os cuidados no processo de produção e vai ser uma muda certificada, a gente não vai ter problema. E com os cuidados devidos ela vai se estabelecer rápido na área e dificilmente vai haver perda. Então esse é um cuidado que o agricultor tem que ter para poder estabelecer bem seu pomar. Essa é a primeira dica que a gente deixa ao estabelecimento do pomar.
Continuando aqui para a gente destacar algumas questões de adubação, esse foco que a gente está dando agora para a cultura do coco, a gente falou um pouco da implantação, de alguns cuidados, alguns manejos, a gente falou de forma bem sucinta, a gente não aprofundou, que a ideia é a gente dar um panorama, e no dia a dia com o agricultor a gente vai estar afunilando, especificando alguns detalhes nas propriedades. Esse é o nosso foco. Mas destacando, a gente ainda falando de adubação, a gente falou no primeiro momento de implantação, mas se a gente tem um pomar formado igual esse aqui, qual é a ideia e quais os cuidados? As premissas são a mesma, análise de solo da área, obedecendo os mesmos cuidados, e além da análise de solo, sempre que possível, e aí está relacionado a planejamento, ao gerenciamento do agricultor, de sua área, de sua produção, de sua produtividade, realizar também análise de folha. Eu vou tentar deixar para vocês aqui algumas dicas de como fazer a análise de folha do coqueiro, né? Vai ficar registrada essa informação. Mas assim, de posse dos resultados dessa análise de solo e foliar, vai se proceder às adubações do coqueiro. Então, essas adubações, as quantidades, os momentos de aplicação, isso vai estar relacionado ao resultado e também às questões ambientais daquela região. Por quê? Porque eu destaco isso. Quanto mais for possível fracionar a adubação, é melhor. Aí vem uma vantagem que ninguém questiona do pomar quando é irrigado. Então você fraciona bastante as adubações, porque o fornecimento ele é pontual à demanda da planta e também reduz os riscos de perca. A gente sabe que naturalmente toda fonte de nutriente ele já tem uma condição, né, ou já tem aquela perca natural que vai acontecer de acordo com as características de solo e as condições ambientais. Então isso é perca. Se a gente fraciona o máximo possível, a gente diminui essas percas. E a gente pensar nas características da nossa região, que a gente tem, né, já mudou muito essas características, mas a gente tem seguramente 6, 7 meses que as chuvas, né, tem uma distribuição mais homogênea, e aí tem aquelas possibilidades de trovoadas pontuais, né, em alguns extremos. O que é que acontece para o produtor de sequeiro? Quando a gente pensa numa utilização de adubo solúvel, que ele consiga fazer no mínimo 3 adubações, fracionar 3 vezes, que isso já seria uma condição que melhoraria o aproveitamento desse fertilizante. Mas a gente volta a frisar, fertilizante solúvel só deve ser utilizado na condição de umidade de solo, porque é preciso da água para que haja a dissolução desse fertilizante e que ele vá para a solução do solo e posterior as raízes consigam absorver esses nutrientes. Então isso é uma premissa básica. Outra questão importante, além da fonte do fertilizante, como eu destaquei, além da fonte, a época da aplicação e como se aplicar. Eu já observei algumas realidades, alguns produtores utilizando e aplicando esse fertilizante em uma distância muito próximo do dorso da planta e também alguns numa distância muito grande. Então a gente vai destacar esse ponto aqui, porque em algumas culturas tipo citros, fazer adubação na projeção da copa, levando em consideração 2/3 do tronco para fora da planta e 1/3 para fora, né, nessa faixa, geralmente para citros. Para o coqueiro não dá para considerar até as extremidades das palhas, porque ficaria muito distante. Se a gente fazer a aplicação muito próximo do dorso também, não é o ponto que tem a maior concentração de raízes, embora a gente sabe que o coqueiro tem um sistema radicular fasciculado, mas ela tem a zona maior de aproveitamento. E aí, qual é a zona maior de aproveitamento? É 50 centímetros de distância do dorso da planta até 2 metros. Então você tem uma faixa ótima
para estar aplicando esse fertilizante de 1,5 m, ou seja, de 50 centímetros do dorso até 2 metros. Vocês podem observar, eu fiz um destaque aqui no chão, aproximadamente 50 centímetros. Por que eu digo aproximado? Porque ninguém no ato da adubação vai estar medindo se tem 50 centímetros ou não, porque isso seria anti-operacional. Aproximadamente 1 centímetro até uma outra linha, 1,5 m, 2, ou algo aproximado que a gente pode estar trabalhando. Porque a gente vê comumente que os adubos são colocados de forma muito concentrada, então tem a possibilidade, teve a recomendação de fertilizante na fonte tal, de aplicação de 1 kg naquele momento. Então esse adubo pode ser aplicado nessa faixa que vai ter o maior aproveitamento mais rápido, porque se a gente colocar de forma muito concentrada, o adubo ele vai demorar um pouco mais para ser dissolvido e ser absorvido pela planta. Então são alguns cuidados para que a gente garantir a eficiência do fertilizante, né? Adubar onde tenha maior aproveitamento possível. Então isso é um cuidado que o agricultor deve ter. Da mesma forma que não seja fertilizante solúvel, é a questão da utilização da adubação orgânica, que é uma adubação muito importante, e eu acho que o agricultor, né, a gente sempre recomenda que o agricultor consorcie essa adubação mineral com orgânica. Então tenha, a partir desse resultado da análise de solo, tem essa recomendação, e aí observando as questões climáticas e ambientais onde está inserido o pomar, definir como ficar essa adubação, se intercalado ou não, ou de forma simultânea. Então são algumas decisões de cunho técnico e específico para cada propriedade. Outra coisa que a gente destacar no manejo de plantas daninhas em si, o que é que acontece? O pomar que não tem uma cultura intercalada, uma cultura comercial, ou seja, não tem uma consociação, o agricultor pode enriquecer essa área como um todo com a utilização de algumas plantas de cobertura, sobretudo leguminosas, porque se o objetivo é aumentar, é melhorar a fertilidade, então as leguminosas elas são bastante ricas e são de rápida decomposição. Tem alta concentração de nitrogênio, então tem uma relação CN baixa. Se ele for triturado, essa incorporação, essa disponibilidade de nutriente que está ali será rápida. Sem contar que essas plantas de cobertura, ela melhora também as questões físicas do solo, funcionando como subsolador natural, como também melhora as características biológicas. A gente sabe, quanto maior a disponibilidade e a presença de matéria orgânica em uma área, e uma matéria orgânica rica e de qualidade que tem as plantas de cobertura, então você melhora toda a microbiologia do solo, micro e macrobiologia do solo, que a gente sabe que é a associação desses fatores que melhora a eficiência da nutrição da planta. E tem muita gente que ainda fica preso naquela questão, é o adubo que vai resolver, mas o adubo em si precisa de alguns fatores associados para que haja uma maior eficiência.